Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, que diz assim. Como o tema já foi lido, eu vou ler esses 3 versículos. Aquele, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber, repete comigo, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Podeis tomar o vosso assento dando aquele brado de glórias a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura dessa palavra, Deus, Ele brada ao meu coração. Troca o fundo para mim, por favor. Mas você sabe qual que é? Subordinado ao Espírito Santo de Deus, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é a grande despedida. Se você acredita neste culto, se você acredita que Deus tem uma palavra para o teu coração, se você precisa de uma resposta de Deus, através dessa palavra você vai repetir comigo: a grande despedida. Vamos lá? 1, 2, 3. A grande despedida. Meu Deus, que lindo. De novo para nós vergonhar o inferno. Vamos lá? A grande. Glória a Deus. Eu não sei quem escolheu esse tema, mas tenho certeza que nenhum aqui que está na frente deste culto, dessa campanha, escolheu o tema. Pastor, se não escolheu, como foi dado o tema? Tenho certeza que Deus revelou para eles este tema sem a escolha deles. Interessante saber que eu acho tão lindo nessa história, neste versículo e nessa despedida, que se você abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver de todas as maravilhas e milagres que Deus operou. Só que há uma diferença dos milagres e a maravilha que Deus operou entre você contar uma história do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus. É diferente de você pregar uma história linda de José, é diferente de você pregar uma história linda de Ezequiel, é diferente de você pregar a história do maior, do profeta messiânico Isaías. É diferente completamente, porque você vai estar contando a história do próprio Jesus. E nada se compara o seu pouco tempo de ministério que ele teve aqui na terra. Bem verdade em dizer que Jesus, ele nasce em Belém de Judá, e os seus pais precisam fugir para o Egito, porque uma notícia vai se rodar no meio da terra. Ao saber ali Herodes, ele vai querer matar o menino Jesus. No entanto, então, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João vão conseguir descrever e descobrir o que passou com Jesus lá no Egito. Porém, ele aparece aos 12 anos de idade, no meio dos doutores da lei. E nesse seminário, nesse congresso, como você entender melhor, onde estão ali os melhores recitativos, que recitavam ali sobre os seus estudos teológicos, que era as 603 leis do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. No hebraico, Bereshit, Shemot, Vaekirá, Bamidbar e Devarim, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Novamente Jesus desaparece. A Bíblia não conta mais a história dele, e nenhum historiador, ninguém, nem tampouco aqueles que escreveram,
o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, também não vão conseguir descobrir o que aconteceu, ou a passagem de Jesus, no período de 12 até os seus 30 anos de idade. Porém, Jesus aparece então na beira do Rio Jordão, onde está uma fila para se batizar. Quando João está batizando, João diz assim: na verdade, é necessário que eu vá até ti, mestre, o Senhor vai até mim. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos teus pés. Mas aí Jesus aparece, ele dá início do seu ministério. O ministério de Jesus durou aproximadamente entre 3 anos e meio. E por que o ministério de Jesus durou pouco? Porque Jesus ele veio para uma das suas maiores missões na terra, que ele nasceu, viveu e morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar o direito de estar aqui. Opa, alguém entendeu ali? Vou repetir de novo. Ele nasceu, viveu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar o direito de estarmos aqui. Glória a Deus. A igreja está entendendo. E nesses 3 anos e meio de ministério, nesse período, o que ele pôde fazer, ele fez. Jesus curou os enfermos, Jesus deu vida àqueles que estavam na morte, Jesus deu visão ao cego, Jesus ele deu perna àqueles que estavam paralíticos, Jesus ressuscitou mortos. Então ficou registrado dentro dos 4 evangelhos o milagre de Jesus. Só que então Jesus ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele ao ressuscitar, o anúncio vai se correr por toda a cidade e circunvizinha daquela cidade, ao qual Jesus ressuscitou. Ele aparece então no meio dos discípulos por 2 vezes. Uma vez ele aparece então na pesca milagrosa, ou na pesca maravilhosa, onde está registrado em João capítulo 21. E novamente então ele reúne na casa com os seus discípulos, e ele vai dizer: olha, eu vou aparecer então no Monte das Oliveiras, e lá vocês vão me ver pela última vez. Então o anúncio vai rodar. Acreditamos nós que todos aqueles que foram curados, que receberam o milagre, queriam estar ali, e eles foram até ali para despedir Jesus. Segundo então o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que ali chega em torno de aproximadamente entre 500 e 550 pessoas que estão ali na despedida de Jesus, conhecido como o nome do grego latim por acessão, ou seja, a grande despedida. E ali eles estão ali reunidos, e ali vai os mancos, aqueles que eram cegos, que eram paralíticos, aqueles que tinham fome, que Jesus alimentou eles, aonde está registrado em João capítulo 6, aquelas pessoas que não tinham visão, pessoas que Jesus ressuscitou, eles estavam ali por uma grande despedida, para reconhecer o milagre que Jesus fez na vida dele. Vou repetir de novo, porque acho que alguém não entendeu. Eles estavam ali por uma grande despedida, porque reconheceram o grande milagre que Jesus fez na vida dele. Eu tenho certeza que você veio aqui nessa noite, não é para ver o pregador, não é para ver o cantor, não é para ver o pastor. Eu tenho certeza que o pastor ficou até feliz em saberem que você está aqui, mas eu tenho certeza que você não veio aqui nessa noite para ver os lindos adolescentes que tocaram, cantaram, para você ver a roupa da irmã, a roupa do irmão, quem é o pregador, quem as visita, não. Mas eu tenho certeza que vocês vieram aqui como aqueles necessitados foram naquele dia, naquela despedida, por causa do tanto de milagre que Jesus já fez na tua vida, por causa do fundo do poço que Jesus já te tirou, da enfermidade que Ele já te curou, e você veio aqui nesta noite para adorar a Ele. Se hoje fosse o último culto em uma despedida, quem dera se hoje pastor André que está aí, fosse o último culto, e nesse culto seria uma grande despedida. Quem vem comigo no glória, para levantar a tua mão e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque dentro desse texto está registrado que ele disse: e de voltar e ficar em Jerusalém, porque eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar a minha igreja.
Devorque deminência, Ramushi Anaio. O povo tiveram ali porque eles receberam o milagre e foram despedir de Jesus. Mas eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite porque nós somos 100% dependentes do Senhor Jesus. Só quem é 100% dependente dele, pelo amor de Deus, eu não estou sozinho nessa palavra. Levante a tua mão e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Só que no meio daquela despedida, alguém vai levantar a mão e vai dizer: mestre, eu tenho uma pergunta para fazer. Jesus olha e diz assim: pois não, faça a pergunta. E olha a pergunta que ele vai fazer: em que ano, ou em que tempo, ou em que momento, ou quando o Senhor restaurará a Israel? Jesus olha para ele e diz assim: boa pergunta. Isso aqui é interessante saber, porque é de responsabilidade do pregador ou do preletor que está ministrando uma palavra, que ele lhe entregue uma mensagem sem sombra de dúvida, e que você entende a mensagem. E é de direito de todos os ouvintes, quando não se entende a mensagem, perguntar: pastor, pregador, preleitor, eu não entendi qual parte. Então a pergunta vai surgir, Jesus vai falar: boa pergunta fizeste. Mas olha o que Jesus vai dizer para ele: não lhe compete saber o tempo em que o Pai restaurará Israel. E quando eu estava lendo esse texto, eu entrei em comunhão. Eu falei: Senhor, por que o Senhor não respondeu para eles? Sabe o que Jesus falou para mim? Filho, eu respondi para eles. Eu falei novamente: mas Pai, mestre, o Senhor não respondeu. Eu fui ler o texto e diz assim, olha o que está aqui. Jesus disse: não lhe compete saber o tempo em que o Pai restaurará ou restituirá Israel. Aí Jesus falou de novo: eu respondi para eles, filho, eu dei a resposta para ele. Isso me deu o direito de ele levantar pela madrugada, orar, subir monte, até eu ter uma resposta. E olha o que Jesus mostrou para mim, olha a resposta dentro do texto. Olha o que Jesus disse para ele: não lhe compete saberem o tempo em que o Pai restaurará Israel, mas recebereis poder e sereis minha testemunha. Só quem está na comunhão vai entender isso aqui, pastor Anderson. Olha a resposta aí. E permita-me fazer uma conjectura ao tempo que ele estava vivendo, porque ele estava sendo oprimido pelo Império Romano. E quando ele estava sendo oprimido pelo Império Romano, então eles queriam uma libertação, eles queriam uma restauração, eles queriam então uma libertação para ter uma melhor comodidade para servir a Deus. Então, irmãos, eu entendo que nos dias de hoje, a pergunta talvez que você não fez, mas você pode fazer ainda neste culto. Talvez a pergunta que ele fez naquele tempo era a prova que ele estava passando. Aí surge uma pergunta: Pai, mediante a essa palavra, quando eu irei sair dessa prova? Mediante a essa palavra, quando o Senhor vai abrir a porta de emprego para mim? Mediante a essa palavra, quando que o Senhor vai curar a minha enfermidade? Mediante a essa palavra, quando o Senhor vai julgar a minha causa que está na justiça há muitos anos? Olha a resposta do mestre aí. Olha a resposta. Isso aqui é para receber de mão levantada. Se ele disser para você o tempo, isso vai atrapalhar nós recebemos a nossa obra. Mas olha a resposta dele: mas recebereis poder do céu para serem minha testemunha. Quando ele diz receberei poder, sabe qual é a resposta? Talvez ele não está dando para eles, nem para nós a resposta que você quer, mas ele está dando a resposta que nós precisamos. Quem recebe essa palavra só por causa dessa mão levantada? Está caindo revelação aqui do céu. Talvez a resposta que você quer ele não te deu, mas ele deu a resposta que você precisa. E qual é a resposta que você precisa? Recebereis poder do céu.
recebereis poder do Espírito Santo. Quando Jesus disse isso, recebereis poder, Ele estava dizendo: olha, eu não vou dar a resposta que você precisa, mas eu vou lhe dar força para você aguentar a opressão. Eu vou te dar força para você aguentar essa prova. Eu vou te dar força para você suportar essa enfermidade. Eu vou te dar força para você chegar do outro lado. Quem recebe essa palavra, essa prova não vai te matar, essa enfermidade não vai fazer você parar, essa calúnia não vai te parar, essa tormenta, essa perseguição não vai te parar, porque hoje eu te dou força através dessa palavra. Aleluias, aleluias, aleluias. Norqueanda levastelia, liorde que onde varu lamaro congelo de consuelo. Aleluias. Porque existem situações que, se nós sabemos do resultado, isso vai fazer com que nós dificultamos a chegar do outro lado ou a alcançar a bênção. Você quer ver só? A minha esposa, ela está com a causa na justiça. E eu sei que mais alguém que tem causa na justiça. Só que se Deus falar para nós: eu já te dei a tua causa, nós paramos de orar, nós diminuímos nas orações. Se Deus falar: olha, aleluia, já está tudo pronto, já está tudo no jeito, nós vamos diminuir a oração. Então Ele disse: ficai na perseverança, não pare de orar, não pare de buscar, porque recebeis poder do céu para suportar as lutas e as dificuldades. E olha o que Jesus disse, olha o que é mais lindo: e recebereis poderes, e sereis minhas testemunhas em Samaria, em Judá e todas as regiões até o confins da terra. Quando Jesus está dizendo: recebereis poder do céu, isso aqui é muito profundo, porque percebe que um pouquinho mais atrás Jesus disse assim: obras maiores do que essa que eu fiz, vocês verão. Porque o povo estava sendo perseguido, o povo estava sendo oprimido pelo Império Romano. Então eles queriam um alívio, eles queriam uma resposta, eles queriam uma solução. A opressão, ela dói muito, ela dói a alma. Mas é interessante sabermos isso aqui, porque percebem que quando eles estavam aqui com Jesus, eles estavam sendo perseguidos. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão sendo perseguidos, não é por causa de vocês estão sendo perseguidos é por causa de mim. Porque o Império Romano, os fariseus, Anás, Caifás, eles não gostavam de coisas, eles não gostavam de Jesus. Os 70 apóstolos, composto pelo Sinédrio, eles não gostavam. Aí imagina agora, nenhuma despedida, alguém olhando e pensando: peraí, nós éramos perseguidos porque nós estávamos com Jesus, nós éramos perseguidos porque nós estávamos com... Então, se Jesus está indo embora, automaticamente então Jesus não vai estar mais na terra, então nós vamos estar aliviados. Só que a resposta é outra: eles vão te perseguir mais. Por que, mestre? Porque hoje eles te perseguem porque vocês estão comigo, mas amanhã eles vão te perseguir porque a minha presença vai estar com vocês. Alguém entendeu ali? Por causa desse aleluia baixinho, está chegando revelação aqui. Sabe o que Deus está dizendo e bradou ao meu coração? A perseguição que você passa, a luta que você passa, a calúnia que você passa, talvez a rejeição que nós passamos, é por causa, não é por causa do carro bonito que você tem,
não é por causa do emprego que você tem, não é por causa você prega bem, não é por causa você canta bem, não é por causa da roupa bonita que você tem, não é por causa da beleza que chama atenção, não é nada disso. A perseguição, a calúnia, a inveja que nós passamos, que você passa, é por causa da presença de Deus, é por causa do brilho de Deus que está dentro de mim, de você. Só quem tem a presença, só quem tem o brilho do Espírito Santo, levante a mão e faz aquele barulho que o inimigo não gosta. Aleluias. Aleluias. Não é por causa de bens materiais, não é por causa da empresa que você trabalha, não é por causa da casa bonita que você tem, é por causa da minha presença que te acompanha, a você entrar, a você sair, a você permanecer. Vai ter lugar que você vai chegar que a minha presença vai incomodar pessoas, mas enquanto você estiver com a minha presença, por onde você passar, a alma vai ser liberta, enfermo vai ser curado, o depressivo vai ser liberto, a ansiedade vai embora, porque a minha presença vai te acompanhar. Quantos aqui podem ser testemunha real e veraz de Jesus? Eu vou para a igreja, eu sou testemunho de Jesus, não é? Eu prego, eu sou testemunho de Jesus, também não é? Mas que eu canto, eu sou testemunho veraz de Jesus, também não é? Mas que eu vou nos cultos todos os dias, na campanha, eu sou testemunha de Jesus, também não é também. Por que não é? Porque olha o que o texto diz: voltai e ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido e recebereis poder do céu. Esse poder, ele é exclusivamente algo de intimidade com os céus, pastor Anderson. Esse poder aqui é algo extraordinário, pastor Márcio. Tem pessoas que pregam por causa das lindas impactação que ele tem da sua voz, dos seus estudos, mas está longe de ter o poder de Deus. Tem pessoas que operam milagre através da palavra, da oração, mas está longe de ter o poder. Pastor Gabriel, mas o que é isso? Mas e os milagres que acontecem? Eu vou provar para você que talvez não é o poder. Mas que eu vou nos cultos, na campanha todo dia, eu posso ser testemunho de Jesus, também não. Por quê? Porque em Mateus capítulo 25, versículo 35, versículo 35 diz que nos últimos dias muitos que pregaram a palavra, curaram os enfermos, aleluia, fizeram os paralíticos andar, talvez até ressuscitaram mortos, mas não tiveram o poder do Espírito Santo de Deus. E olha o que o texto diz: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos lhe conheço. Eu perguntei, mas por que, Pai? E que poder é esse? É a intimidade, é o amor ao próximo, é ser testemunha. Por quê? Porque tem muitos que pregam em grandes púlpitos, mas não abraçam as almas. Tem muitos que cantam em grandes congressos, mas não estendem a mão. Tem muitos que vêm em campanha, mas não conseguem ganhar uma alma. Se pisar no calo tem que sair correndo. Mas o poder, a testemunha que está dizendo aqui, é imitação do Senhor Jesus. Não adianta nada nós pregarmos a palavra e ver o nosso irmão sofrendo e passar por cima. Não adianta nada nós pregarmos a palavra, cantar em grandes congressos, participar de grandes eventos evangélicos e passar por cima do caído, passar por cima do necessitado. E digo mais, a maioria das pessoas que pregam, pode anotar isso aqui, que pregam dessa forma, dizendo assim: pregar aqui é fácil, eu quero ver ir lá fora pegar as almas perdidas, levantar os caídos. A maioria dessas pessoas que dizem isso, eles não vão, pode anotar, eles não vão lá fora. Por quê? Porque quem vai não sai falando, porque quem vai, ele recebe a recompensa do céu. Mas quem me conhece e me acompanha, sabe que eu estou pregando essa palavra diante do céu. Para ser testemunha veraz, tem que ser imitação do Senhor Jesus.
está na hora de nós pararmos de contar milagre de terceiro. Aqui Deus operou um milagre na vida do irmão A, na vida da irmã B, na vida daquele irmão, na vida daquele irmão. Você viu o milagre que Deus fez? Está na hora de nós pararmos de ser testemunha de Jesus real e de contar o nosso testemunho, a nossa obra, o milagre que o Senhor fez de nós, depois que Ele nos chamou na graça do santo batismo. Está na hora de nós contar o milagre que Ele fez na nossa vida. É estender a mão, é abraçar, é ajudar. Se a dor do meu irmão, se a dor do meu próximo não me incomoda, o meu problema é mais grave do que o deles. Aleluia. Aí eles estão aproximadamente entre 500 e poucas pessoas. E Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém, porque de lá do alto sereis revestido. Então o que Pedro vai fazer? Pedro vai juntar todo aquele povo e vai reunir aquele povo, vai entrar dentro do templo e eles vão começar a orar, porque eles vão receber uma promessa, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador para vos consolar. E eles começam a perseverança em oração. Eles oram um dia, o que acontece? O que acontece? Eles oram 2 dias, o que acontece? Nada. Algumas pessoas, pastor Márcio, começam a ir embora. Que promessa é essa que não cumpre? Orei ontem o dia todo, orei hoje o dia todo e não estou vendo nada. Mas eles entram no terceiro dia do propósito de oração. E o que acontece, igreja? Nada. Imagine Jesus. Eu não sei o grau de intimidade que você tem com a Bíblia e com os céus, mas em espírito, parece que eu posso ver Jesus mediante essa palavra. Isso aqui não vai se tornar uma heresia, porque ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Em João capítulo 14, Jesus ele se apresenta que ele é o nosso intercessor, intermediador entre nós e o Pai. Então imagine Jesus chegando no céu e apresentando, mostrando a Deus, a cada uma daquelas pessoas que estavam ali, dizendo: Pai, está vendo aquela ali? Aquela mulher iria morrer apedrejada, mas aqui foi aquele momento, Pai, em que eu abaixei a cabeça, e quando eu levantei a cabeça, o Senhor deu aquela resposta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu imagino Jesus olhando para o Pai, olhando, dizendo assim: Pai, está vendo aquele homem ali? Ele era cego, e ele já tinha alguns dias, meses, quem sabe até ano, à beira do caminho da estrada de Jericó, esperando por um momento eu passar para ele receber a tua visão. Pai, aquele outro homem ali, 38 anos, Pai, na beira de um tanque esperando um milagre. E eu prometi para eles, Pai, que eu enviaria o Consolador. E por que a insistência dos 10 dias? O Pai poderia ter mandado no primeiro dia de oração, sim ou não, igreja? Sim, poderia, mas não mandou. Ele poderia ter mandado no segundo, terceiro dia de oração, poderia ter mandado no Consolador, poderia, mas não mandou. Eu não sei o grau de intimidade que você tem, mas eu imagino o Pai olhando e dizendo assim: não, eu não posso fazer isso. E o filho olhando e dizendo: Pai, mas eu prometi para eles, Pai. O 5º dia de oração. E o que acontece, igreja? Nada. Alguns começaram a desistir. Quem sabe talvez permita-me trazer essa mensagem para os dias de hoje. Eu já oro 1 ano, 2 anos, mas parece que Deus esqueceu da minha causa, parece que Deus esqueceu da minha família, parece que Deus esqueceu do meu esposo, parece que Deus esqueceu do meu filho, parece que Deus esqueceu da minha promessa. Eu vim aqui nesta noite para dizer: não desista de orar, porque aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. O 7º dia de oração
E o que acontece? Nada. E o povo estão diminuindo, estão desistindo. 8º dia de oração, o filho olha e diz assim: pai, está vendo aquele povo lá, aquela mulher, ela estava enterrando a sua última esperança. O filho dela, ela é conhecido como a viúva de Naim, pai. Ela não tinha mais como fazer. Eu ressuscitei o filho dela, pai. Pai, está vendo aquele homem lá, ele já estava 4 dias morto, pai. Aleluia, estava desesperado, estava todo mundo rindo, pai. A qual eu era o melhor amigo dele, ele era o meu melhor amigo. Mas eu fui lá, pai, e através do Espírito Santo, pai, eu consegui ressuscitar ele. Eu imagino Jesus olhando para o pai, olhando assim: pai, aquela menina de 12 anos que está ali, pai. Quando eu cheguei dentro da casa, todo mundo estava duvidando, mas de repente eu olhei para ele e disse: Talita cumi, levanta. Aleluia. O pai olhando e dizendo assim: filho, o pai não pode, ainda não, pai, mas eu prometi para eles. 8º dia de oração, o 9º dia de oração, norqueanda levastenia, niquior devão devar o lamaro contelo de consuelo. Imagine o filho intercedendo, o pai olhando e dizendo: filho, eu não aguento, eu vou derramar na vida deles o Consolador. Recebe a presença do céu aí. O céu ouviu a tua oração, o céu ouviu o teu clamor, o Senhor Jesus intercedeu por você. Recebe o teu milagre. Aleluia. Aleluia. Com permissão do pastor, eu quero que isso sobre os pés. Coloque sobre os pés, igreja. Coloque sobre os pés, igreja. Aleluia. 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 Essa promessa, na verdade, ela não foi feita ali em João capítulo 14, ela não foi feita ali em Lucas capítulo de número 24, não, ela foi feita aproximadamente 600 anos atrás, da boca do profeta Joel, quando o profeta Joel profetizou, e dizendo assim: os vossos pais terão sonhos, os vossos velhos terão sonho, os teus filhos terão visão e profetizarão. Quando ele faz essa promessa, ela se cumpre então em Atos capítulo de número 2, que é a continuação de Atos capítulo de número 1. Quando eu vejo essa promessa, eu próprio, a palavra diz que os teus filhos profetizarão. Sabe o que eu começo a aprender aqui? O Espírito Santo de Deus falou para mim: profetiza para mim, igreja, que os filhos seus são promessa de Deus. E se os teus filhos são profeta, profetizarão, então os seus filhos serão profeta na casa de Deus, os teus filhos serão profeta na escola, os teus filhos serão profeta na faculdade, a tua família, o teu ministério, os teus filhos são promessa de Deus. Aleluia. 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 Eu vim aqui nesta noite para te dizer que a promessa de Deus ainda está de pé na tua vida. Não importa, não compete a saber o tempo que Ele vai cumprir a promessa, mas Ele, através dessa palavra e dessa campanha, Deus está te dando força. Tem pessoas aqui que você está esperando 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas não desiste da promessa de Deus, porque eu vim aqui nesta noite para te dizer que a promessa de Deus ainda está de pé. E para quem não tem promessa, ou para quem esqueceu da promessa, se tiver papel e caneta, pode anotar aí. Por quê? Porque eu vim aqui nesta noite para dizer que através dessa palavra Deus está fazendo uma promessa na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, na tua casa, no teu trabalho. O teu trabalho é promessa de Deus na tua vida, o teu filho é promessa de Deus na tua vida, o teu ministério que está na tua vida é promessa de Deus na tua vida. Hanakayoto Komoshinai Ajigamui
Anayo Kandanayo Sayo. Anayo Kayoshiro Toyohayo. Anayo Koyeshinayo Kodemianasi. Eu vim aqui para te dizer nesta noite que as promessas de Deus ainda estão de pé na tua vida. Deus, Ele não esqueceu das promessas que Ele fez na tua vida. Esposa, vem louvar rápido, vem louvar rápido. Já estava no playback, vem louvar rápido. Eu tenho 6 minutos. E enquanto a minha esposa louva, Deus me revelou algo profundo que vai te dar esperança. Pode soltar o playback? Que vai te dar esperança e fortalecer na promessa que Deus fez na tua vida. Esse hino, ele louvor, ele fala de uma promessa. E a promessa de Deus está de pé na tua vida. Não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus lhe falou. As circunstâncias dizem não, mas o meu Deus nunca errou. Ele não disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. Adore ao Senhor. Pois Adore quem a Ele. coloca a mão Adore. no arado E não desista de tá orar. proibido de parar. Eu não parei, porque Deus me fez uma promessa. Olha a promessa de Ele Deus não aí. se atrasa, não mente, Olha a promessa não de Deus aí. erra. Quem tem Os uma teus filhos são promessa de não Deus. pode morrer. O teu Não esposo pode é promessa de desistir, Deus. nem proceder. A tua família Eu é promessa tenho de uma Deus. promessa. Mesmo que a tua família esteja Eu tenho dividida, uma promessa. mesmo que você está aqui, teu esposo ainda não é Eu crente. tenho uma promessa. Mas lembra daquela promessa que eu fiz de salvar toda a tua família? Eu te trouxe aqui hoje para dizer que a minha promessa na tua vida ainda está de pé. Não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus lhe falou. As circunstâncias dizem não, mas o meu Deus Olha a nunca promessa aí. errou. Olha a promessa Ele não aí. disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. Pois quem coloca a mão no arado tá proibido de parar. Olha o renovo. Eu não Olha o renovo. parei, Olha o renovo. porque Deus Olha o me renovo. fez uma promessa. Olha o renovo. Ele não Olha o se renovo. atrasa, não Olha o mente, renovo. não Olha o erra. renovo. Quem Olha o tem renovo. uma Olha o promessa renovo. não Olha o pode renovo. morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. A tua vida está nas mãos de Deus, por isso descansa teu coração. Um homem pode fazer muitos planos, mas é de Deus que veio o sinal. Sua promessa alcança a tua vida, tua família está no teu altar. Enquanto está debaixo da promessa, é proibida de parar. Você não vai parar. Deus te Você não trouxe aqui vai nesta noite parar. só para te lembrar Você que a não minha vai promessa ainda está de pé na sua vida. Eu não parei, porque Deus te fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Você Olha a tem promessa. uma promessa. Olha a promessa. Você tem Olha a uma promessa. promessa. Eu estou feliz, Você pastor tem Márcio. uma promessa. Eu estou vendo alma se rendendo na presença do Senhor. A minha maior felicidade é ter alma na presença do Senhor. Presbítero Anderson,
Eu estou muito feliz porque eu estou vendo lágrimas. Dez dias orando. Muitos desistiram no meio da caminhada. De aproximadamente 520 pessoas. Sabe quantas pessoas que resistiram e permaneceram? 120 pessoas. Eu vim aqui hoje para te dizer: não faça como aqueles que desistiram e perderam a oportunidade de receber o maior Pentecostes registrado na Bíblia Sagrada. Só para fortalecer a tua fé. Eu conheço uma pessoa que recebeu uma promessa. Essa pessoa morava no fundo de uma comunidade. Aleluias. Lebarte naroe de canto mandorrel. No meio de um lixão. Mas quando foi um dia, pastor Márcio, essa pessoa recebeu uma promessa. E Deus disse assim: um dia eu vou te tirar você dessa vida. Um dia eu vou colocar você no meio dos príncipes e das princesas. Alguém ouvia e dizia: ela nunca vai sair daí. E ela dizia: tenho uma promessa. Foi 9 anos ela dizendo: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Alguém ficava com dó, convidava ela para ir a algum evento para cantar, mas olhava para ela e dizia: Deus tem misericórdia. E ela dizia: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Mas quando chegou um certo dia, 9 anos, a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. Ela recebeu um convite de casamento. Aleluia. Ela saiu daquela comunidade em uma limusine da mais cara de São Paulo. Tiveram que fechar a rua para ela sair. Alguém teve que dizer: verdadeiramente é Deus na vida dela. Ela já louvou na maior vigília de São Paulo, do Brasil. Ela já cantou no maior congresso de missão. Essa pessoa é minha esposa. Ela já passou por 49 cidades. Ela já passou por 5 estados, porque o ministério dela começou há pouco tempo. Ela acreditou na promessa de Deus. Eu vim aqui para profetizar na tua vida, adolescente que é da banda, a mocidade, irmã do ciclo de oração, irmão do ministério, que a promessa de Deus ainda está de pé na vossa vida. Levante, levante, levante a mão. Perdeu o inimigo, perdeu o inferno, mais uma batalha, porque eu vim aqui para te dizer, diante da autoridade de Deus, não desista da promessa de Deus. Só quem acredita na promessa, só quem acredita. Levante comigo a mão direita junto com ela a esquerda e aplaude o nome do Senhor Jesus.